Olá, oitavo ano! Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de correção de exercícios com o tema América, regionalizações e meios naturais. Atividades propostas. Questão 1. O grande continente americano abriga países com características diversas. A América pode ser dividida entre países que adotam o inglês ou o espanhol como língua oficial, no caso do Canadá, em algumas províncias, há ainda o francês como língua oficial. Há países desenvolvidos, países em desenvolvimento e outros com taxas altas de miséria, como é o caso do Haiti. Acerca do continente americano, assinale a alternativa correta. Item A. Considerando a extensão norte e sul do continente americano, pode-se dividi-lo em América Latina e América Anglo-Saxônica. Meninos, o critério que divide a América, considerando a extensão norte e sul, considerando a extensão latitudinal, é o critério que leva em consideração a posição das terras no continente, se a gente pegar o tamanho da América de norte a sul, a gente vai poder dividir esse continente em 3 porções: América do Norte, América Central e América do Sul. Quando a gente fala em América Latina e América Anglo-Saxônica, a gente não está mais considerando a posição das terras no continente. A gente está considerando os fatores históricos e culturais. Quando a gente pensa o continente americano historicamente e culturalmente, a gente pode dizer que ele está ligado, a países de língua inglesa, que é o caso do Canadá e dos Estados Unidos, e está ligado, uma parte dele está ligado a países de línguas neolatinas, como, por exemplo, a Espanha e Portugal. Então, o item está errado porque fala, considerando a extensão norte e sul do continente, a gente divide em América Latina e Anglo-Saxônica. Não, é considerando a posição das terras no continente que a gente pode dividir em América do Norte, Central e do Sul. A América Latina e a América Anglo-Saxônica tem a ver com a história, com a evolução cultural desse continente. O item B fala, a América do Norte compreende o Canadá, os Estados Unidos e o Alasca. Na verdade, como vocês podem ver nesse mapa, a América do Norte compreende o Canadá, os Estados Unidos e o México. Esses são os 3 países que fazem parte da América do Norte. O Alasca, meninos, não é um país. O Alasca é um dos 50 estados dos Estados Unidos da América, Embora o Alasca não esteja ligado territorialmente aos Estados Unidos, ele faz fronteira com o Canadá, bem aqui, mas o Alasca pertence aos Estados Unidos. Por isso que o item está errado. O item C diz, segundo os níveis de desenvolvimento, o continente pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Não, meninos. Segundo os níveis de desenvolvimento, a gente pode dividir a América em países desenvolvidos, países emergentes, países com economia diversificada, mas de base mineral, e países com economia de base agropecuária. Se a gente for dividir segundo os níveis de desenvolvimento, nós podemos ter essas 4 classificações, Desenvolvidos, emergentes, economia diversificada, mas com base mineral, e países com economia de base agropecuária. O que divide a América em porção norte, central e sul é a divisão segundo a posição das terras no continente. Então, esse item está incorreto. E o item D diz, a América é o continente mais extenso na direção norte-sul. E está perfeito, meninos, esse é o item correto. O continente de maior área total, o continente de maior território do mundo, a gente sabe que é a Ásia. É o maior continente do mundo. Mas se nós pegarmos a extensão latitudinal, ou seja, o tamanho de norte a sul, a gente vai ter a América como o maior continente, na direção norte e sul. Então, o item correto é o item D. Questão 2. Sobre os aspectos físicos do continente americano, marque a alternativa correta. Item A. Existe uma grande homogeneidade entre os países do continente. Homogeneidade, meninos, dá a ideia de semelhança, de uniformidade, de igualdade. E não é isso que acontece definitivamente no continente americano. O que a gente tem na América, em termos de aspectos físicos, porque é o que a questão está pedindo, ela está falando sobre os aspectos físicos do continente,
nesse sentido, né? E em outros também, mas considerando os aspectos físicos, a gente vai ter heterogeneidade, a gente vai ter uma multiplicidade, uma variedade de aspectos físicos e de meios naturais na América. Aqui a gente tem como meios naturais, né? Regiões glaciais, desertos frios e quentes, regiões tropicais, regiões temperadas, regiões montanhosas. Nós temos, como vocês observam nesse mapa, uma grande variedade climática, uma grande variedade de formas de relevo, uma grande variedade de vegetações nativas. Então, o nosso continente não é homogêneo, ele é heterogêneo nos aspectos físicos e em tantos outros. O item B diz: o relevo do continente americano, como um todo, pode ser considerado de formação geológica recente? Eu não sei se vocês lembram, né, mas no nosso vídeo passado, a gente falou um pouco sobre o relevo da América. E a gente viu que ele pode ser dividido em 3 porções: a porção oeste, a porção central e a porção leste. Na porção oeste, meninos, que é a porção desse lado aqui, a gente tem a formação geológica recente. É verdade, essa porção oeste do continente pode ser considerada recente. É o lado que apresenta as grandes cadeias montanhosas, né, como as Montanhas Rochosas e a Cordilheira dos Andes. Essa porção, sim, a gente pode considerar recente. Mas a porção leste, por exemplo, lá do outro lado, essa porção aqui, ela não é recente de forma alguma. Ela é de formação geológica antiga. Essa parte leste, essa parte aqui que vocês estão vendo, ela é a mais antiga do nosso continente, né? E por isso ela se encontra bastante desgastada, porque o tempo foi responsável pelo desgaste, pela erosão dessas áreas. E aí, o item está incorreto porque ele diz que, de forma geral, né, como um todo, o continente é de formação geológica recente? Não, é a porção oeste que é recente. A porção leste, ela já é antiga, por isso que está incorreto. O item C fala: a posição geográfica é um fator determinante nas características climáticas da América. A gente já falou disso, meninos, repetidas vezes, né? A América é o continente mais extenso, do norte ao sul, ou seja, latitudinalmente, né? É o continente mais extenso. E sendo assim, oitavo ano, isso vai colocar as terras do continente nas 3 zonas climáticas do planeta. E que zonas são essas, né? A zona polar ou glacial, né? A zona temperada, tanto norte quanto sul, e a zona tropical. E isso vai interferir, sim, né? Essas diversas zonas climáticas vão interferir na variedade de climas do continente, é óbvio. E a interação dessas zonas climáticas com as formas de relevo e as suas altitudes também vão influenciar o clima dos locais. Por isso que esse item é correto. A posição geográfica é um fator determinante nas características climáticas da América. Há outros fatores, mas a posição geográfica, sem dúvida, é um dos que mais interfere. O item D fala: é baixo o grau de intervenção humana nas formações vegetais originais do continente. Não, meninos, infelizmente é alto o grau de intervenção humana nas formações originais do continente. Né? A ocupação humana e a produção dos espaços geográficos, com o desmatamento para agropecuária, com a construção de cidades e de estradas, né, com a exploração de madeira, a exploração mineral, tudo isso contribuiu para alterar as formações vegetais originais da América. Então, se a gente pegar um mapa de alteração, a gente vai ver como tem várias formações vegetais originais do nosso continente que foram absolutamente desgastadas, né, que foram alteradas, que sofreram a interferência humana. Por isso que o item correto é o item C. Questão 3. Com base no mapa mundi a seguir e em seus conhecimentos prévios, assinale a alternativa que corresponde de forma correta a todos os hemisférios em que o continente americano tem ao menos parte de suas terras. Né? Essa aqui é fácil, essa questão, né? A gente identifica a posição do continente americano e vai dizer em quais hemisférios o nosso continente está situado. Será que é no hemisfério meridional, oriental e setentrional? Será que é no setentrional, meridional e oriental? Será que é no meridional, setentrional e ocidental? Ou será que é no hemisfério oriental e ocidental? Meninos,
Aqui é só uma questão de nomenclatura. A gente já sabe hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oeste e hemisfério leste. Mas aí vocês têm que saber o que é setentrional e o que é meridional. Observando esse mapa, a gente sabe que tudo que está acima do Equador é hemisfério norte, tudo que está abaixo da linha do Equador é hemisfério sul, tudo que está a oeste de Greenwich é hemisfério ocidental, tudo que está a leste de Greenwich é hemisfério oriental. Com essa outra informação aqui, dá para a gente saber o que é setentrional e o que é meridional. Essas nomenclaturas se tratam simplesmente de hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério setentrional é um outro nome para hemisfério norte. E hemisfério meridional ou austral é um outro nome para hemisfério sul. Só isso. Aí o item A fala que o nosso continente americano está no hemisfério meridional, ou seja, está no hemisfério sul? Tá, é verdade, ó. América do Sul se encontra no hemisfério sul, por exemplo. Tá no hemisfério oriental, quer dizer que tá para lá do meridiano de Greenwich, tá a leste do meridiano de Greenwich, daqui para cá, ó, não é oriente, daqui para cá é ocidente. Então nós não estamos no lado oriental do planeta. Quem está do lado oriental do planeta é a Ásia, por exemplo. Né? Nós estamos do lado ocidental. E isso faz o item ser errado, né? E setentrional significa norte. A gente está no hemisfério norte? Sim, uma parte da América se encontra no hemisfério norte. Mas esse oriental aqui anulou o item, né? O item B fala: hemisfério setentrional significa norte. Nós estamos no norte? Sim. Hemisfério meridional significa sul. Estamos no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador? Sim. Estamos no hemisfério oriental? A gente acabou de ver, né, no item A que não. Então, o item A e o item B são a mesma coisa, ambos errados. O item C fala que nós estamos no hemisfério meridional, ou seja, hemisfério sul. É verdade? É verdade. Fala que nós estamos no hemisfério setentrional, ou seja, hemisfério norte. É verdade? É verdade. E fala que nós estamos no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich. É verdade? É verdade. Então, o item C é o item correto. E o item D fala que nós estamos no hemisfério oriental e ocidental ao mesmo tempo. No nosso caso, nós estamos no lado ocidental. Por isso que o item correto é o item C. Esse item é fácil, mas vocês precisariam saber só o que é meridional, né, que é sul, e setentrional, que é norte. E a questão 4 vai falar: a vegetação natural é interdependente de outros elementos da natureza, especialmente do clima. Corretíssimo isso. Aqui o mapa, né, referente a essa questão, e ela diz: com base no mapa e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre o continente americano. Item A: o clima equatorial ocorre em regiões localizadas nas proximidades da linha do Equador. Corretíssimo, né? Linha do Equador, clima equatorial. Onde predomina a vegetação de deserto? Na verdade, oitavo ano, no clima equatorial, predomina principalmente a floresta equatorial. As áreas quentes e úmidas, né, são as áreas do clima equatorial. A vegetação de deserto, meninos, predomina em áreas de clima desértico, né? Áreas em que a umidade é baixíssima. Então, está incorreto. Né? Observem aqui nesse mapa que, por exemplo, aqui é a floresta amazônica, ó, é uma floresta equatorial. E olhem aqui uma região de deserto, né? São áreas diferentes na superfície terrestre. Então, o clima equatorial ocorre em regiões localizadas próximas à linha do Equador, sim, mas lá não predomina a vegetação de deserto, predomina a vegetação das florestas equatoriais, principalmente. O item B diz: o clima tropical semiárido é quente e úmido, com predominância de vegetação xerófila. O clima tropical semiárido, meninos, é quente, sim, mas ele não é úmido, porque se ele é semiárido, isso já implica que é um clima seco, né, que não apresenta grande umidade. E é verdade que a presença de vegetação xerófila, ou seja, vegetação adaptada ao clima seco, é uma realidade no clima tropical semiárido. O que torna o item incorreto é quando ele fala que é quente e úmido. Não, é quente e seco.
O item C fala: o clima tropical predomina em boa parte do território brasileiro. Até aí está correto. E tem a floresta temperada como vegetação típica? Não. A floresta temperada, como o próprio nome indica, é típica de regiões de clima temperado, né? Que são as regiões onde o clima apresenta as 4 estações bem definidas, por exemplo, né? É o clima de boa parte dos países da Europa, o clima temperado. Então, não é verdade que existe floresta temperada, né, nas áreas de clima tropical no Brasil. O item C fala: o clima polar pode ser encontrado no extremo norte do continente, onde ocorre a tundra. O clima polar ou glacial, meninos, é aquele das altas latitudes, né? É aquele encontrado de fato lá nas regiões polares, lá em cima, onde ocorre a vegetação rasteira, né? Formada por ervas, por musgos, por líquens, que a gente chama de tundra. Então, sim, esse item é o correto. O clima polar pode ser encontrado no extremo norte do nosso continente, onde ocorre a vegetação típica desse tipo de clima lá, que é a tundra. Vocês percebem por essa questão como os climas das vegetações estão associados, né? São interdependentes. Então, é isso, meninos. Leiam muito sobre o nosso continente americano, porque a gente vai falar mais dele nos próximos encontros. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!